A família de Jesus não era diferente. Imaginem vocês, você ter na família alguém que diz: olha, eu desci do céu, eu vim do céu e eu estou aqui porque meu pai me enviou e eu estou aqui entre vocês. Imagine ter na família alguém que, por exemplo, em João capítulo 6, olha para a multidão e diz: se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Eu acredito que não era tão fácil para a família de Jesus conviver com essa realidade. Tanto o pai, quando Jesus exerce o ministério, provavelmente José já estava morto, mas a mãe de Jesus e o pai sabiam quem era Jesus pela experiência do nascimento, a revelação do anjo Gabriel de quem era Jesus. E aí eles não têm dificuldade, mas chega um determinado momento que Jesus está em público falando e eles vão buscar Jesus. Querem levar Jesus de volta para casa. Jesus provavelmente morava em Samaria. Jesus por 3 vezes está nessa cidade e ali provavelmente era a casa de seus pais. Então eles vão buscar Jesus e eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 12 e nós vamos ler a partir do versículo de número 46. Mateus, vem do aramaico, né, a transliteração matatios, presente de Deus, significa o nome. Foi o primeiro filho, foi o presente de Deus, está ali na bateria ali, e aquele ali é o meu matatios, é o meu presente de Deus. Vamos ler então Mateus capítulo 12 a partir do versículo 46. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos, deixa eu ler para ficar igual. Jesus ainda falava à multidão quando a mãe e os irmãos dele chegaram do lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e procuram falar contigo. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou Jesus. Estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Somente até aí. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado. E nesta noite pedimos que o Senhor fale ao coração de cada um de nós. Sejamos tocados pelas tuas mãos e pela manifestação do Espírito Santo do Senhor. Premia o nosso coração com o teu querer. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Jesus está falando à multidão e Maria, que havia tido uma experiência extraordinária com o anjo Gabriel, liderando os irmãos de Jesus. Jesus tinha irmãos, isso mesmo, irmãos de pai, de mãe, irmãos de sangue. Depois você olha em Marcos capítulo 6, versículo 3, e eles estão olhando para Jesus e dizem: como que ele disse que desceu do céu? Ele não é o carpinteiro, ele não é filho de José e de Maria? E não estão aqui conosco os seus irmãos? Judas, Tiago, Judas, Simão, José, eles estão aqui. E pelo menos 2 irmãs, ainda o texto bíblico relata, pelo menos 2 irmãs Jesus tinha, porque irmãs está no plural. Jesus tinha uma família, Jesus tinha um pai, tinha uma mãe. E essa família consegue, de certa forma, entender o ministério de Jesus, mas algumas vezes essa família procura interferir nesse ministério. Por exemplo, a festa de Caná da Galiléia, quando Jesus vai ao casamento e acaba o vinho, Maria diz: olha, conversem com ele, fala para ele e façam tudo quanto ele lhes disser. E Jesus, de um modo parece ríspido, Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo?
para você indicar o que eu vou fazer no meu ministério. Ou seja, essa dificuldade de se relacionar com a família e com o fato de ser ele o Filho do Deus Altíssimo, ela está presente nas Escrituras Sagradas, nós percebemos com facilidade. Só que desta vez, do texto que lemos, eles vão buscar Jesus. Eles estão lá fora, mas eles vieram para buscar Jesus, para levá-lo para casa. E aí algum dos discípulos se aproxima e diz: mestre, tua mãe e teus irmãos, eles estão lá fora e querem falar contigo. E aí Jesus olha para os discípulos assim que estão diante dele. Jesus disse: olha só, eis aí a minha mãe e os meus irmãos, todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses sim são minha mãe, minha irmã e meus irmãos. Jesus está falando de duas relações totalmente diferentes, de duas famílias que muitas vezes nós não paramos para pensar. O que une dois irmãos, por exemplo, que nascem na mesma casa, filhos do mesmo pai. Eles têm, vou usar uma expressão, sei que ela tem suas limitações, mas eles têm o mesmo código genético, eles têm o mesmo sangue, eu posso dizer assim. Isso faz com que eles se identifiquem. E nós muitas vezes usamos a expressão: esse é meu irmão, o sangue dele corre nas minhas veias, para ficar na linguagem, no sentido figurado, bem claro que nós somos da mesma família, descendemos do mesmo pai. Jesus passa a usar essa expressão, e que nós usamos até hoje: ele que faz a vontade do Pai, ele é meu irmão. Aquele que faz a vontade do Pai, ela é minha irmã. Aquela senhora que faz a vontade do Pai, ela é a minha mãe. Ou seja, nós estamos unidos a Cristo, não pelo nascimento, não por um código biológico, mas é pelo sangue. Sabia disto? Estamos unidos todos em Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ele fez com que nós nos tornássemos uma família. Ele fala da primeira família e ele considera essa segunda família a família de Deus. E ele diz: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão. E todo aquele que faz a vontade do Senhor, essa é minha mãe, essa é minha irmã. Eles pertencem à minha família. E ele está se referindo a uma família de Deus, ou à família de Deus. Quando não era crente em Jesus, eu me converti aos 20 anos de idade, e eu tinha um colega, ele era protético, e ele tinha um laboratório, uma sala onde ele fazia as peças, e eu lembro, ele era crente em Jesus, e ele precisava estudar, queria fazer odontologia, e eu estudava para o vestibular, na época de engenharia, e nós estudávamos juntos, e sempre chegava alguém da igreja dele, eu não era crente em Jesus, chegava lá e dizia: oi irmão, tudo bem, irmão Gonçalo? E aí ele dizia: tudo bem, irmã? E eu não era crente em Jesus, eu ficava olhando, e às vezes um era loiro, o outro era negro, e chegava e dizia: e aí irmão, tudo bem? E o outro respondia: oi irmão, a paz do Senhor, tudo bem irmão? E aquilo era a coisa mais esquisita do mundo. E um dia eu disse a ele, um dos dias estudando, e eu disse a ele: é estranho, porque preto e branco são irmãos, o baixo e alto são irmãos, vocês são diferentes e vocês se chamam de irmãos. E ele com muito jeito disse: nós somos todos filhos do mesmo Pai. E eu disse a ele: são? E ele disse: sim. Quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, todos nós nos tornamos filhos do mesmo Pai. Sabe como isso acontece? Nos tornamos uma só família. Imagine você, por exemplo, que haja ali na praça, que próxima à igreja, um menino sentado, lá na praça, 11 anos de idade.
E aí você chega para ele e diz assim: olha só, eu sou filho único e eu gostaria que você fosse meu irmão. Você quer ser meu irmão? E o menino sentado ali olha para você e diz: como que pode ser isso? Vamos lá, você diz, vamos conversar com meu pai, eu vou te apresentar o meu pai e eu vou pedir a ele que ele te receba como filho e nós dois vamos ser irmãos. E o menino de 11 anos diz: tá bom, eu vou. Ele se levanta, você o toma pela mão, vai até o seu pai, chega diante do seu pai e diz: pai, eu encontrei esse menino, eu falei com ele que ele pode ser filho do Senhor, e eu trouxe e ele quer ser seu filho. Aí seu pai olha para você, olha para ele e diz ao menino: você quer ser meu filho, quer ser irmão dele? E ele diz: quero. Então vamos até o cartório, vamos registrar você, você agora vai ser meu filho, você já é meu filho. Há 44 anos atrás eu estava sentado lendo a Bíblia, a palavra de Deus, e o Espírito Santo veio para falar ao meu coração e Jesus me disse: Celso, você quer ser meu irmão? Você quer ser filho do Pai Altíssimo? E eu lendo as Escrituras Sagradas, eu disse, 20 de julho de 1980, eu disse: quero. E ele me pegou pela mão, e numa oração, fomos à presença do Pai, e ele disse: Pai, Deus Criador de todas as coisas, esse aqui é o Celso, e ele quer ser seu filho. E o Espírito Santo de Deus, ou Deus Pai, perguntou: você quer ser meu filho? E naquela oração, chorando diante de Deus, eu disse: quero. E ele me abraçou e disse: então a partir de agora você é meu filho. E eu entrei para a família de Deus. Pastor, isso é possível? Você sabe o que foi escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12? Mas todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos... Vamos de novo, eu quero ouvir mais alto. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos aqui já são filhos de Deus? Levante a mão direita assim, dizendo: ó, amém, amém. Pode abaixar a mão. Foi isso que aconteceu. Jesus pegou você pela mão e te levou à presença do Pai. Paulo escreve isso a Timóteo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E aí ele te pegou, levou até Deus e disse: Deus, essa aqui é a Raquel, essa aqui é a Lecimar, esse aqui é o Geu, e eles querem ser filhos do Senhor. E Deus perguntou: vocês querem? E vocês responderam: queremos. E Deus abraçou e se tornaram filhos de Deus. Se você fizer um exame de DNA, eu não tenho aquele DNA provavelmente que o Jesus humano possuía. Mas se você fizer no espírito uma avaliação do sangue, o sangue que corre na minha vida cristã, vida espiritual, é o sangue de Jesus que me lavou de todos os meus pecados. É disso que ele está falando. E todos nós passamos a fazer parte da mesma família. Não porque eu disse: Senhor, eu quero. De nada adiantaria o menino de 11 anos me vir passar pela praça e ele correr atrás de mim e dizer: eu quero ser seu irmão, e eu levá-lo até meu pai. Chega lá, meu pai dissesse: eu não quero ser pai desse menino, eu não aceito, eu não recebo esse menino, ele não vai ser meu filho. De nada adiantaria. Não é porque o menino quis, é porque o pai disse: você quer? Ele disse: eu quero. E o pai disse: eu quero também. Então você agora é meu filho. Nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o primogênito de Deus. A Bíblia nos garante: ele é o unigênito, mas ele é a primícia
de todos nós em Cristo Jesus. E por que ele é o primeiro? Porque eu me tornei, por adoção, diz a Bíblia, filho de Deus. Celso, você é um filho biológico? Não, eu sou um filho por adoção. Fui adotado por Deus por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos nós fazemos parte dessa família extraordinária. Em qualquer lugar do mundo onde você chegar, você vai encontrar filhos de Deus, irmãos seus em Cristo Jesus. Em qualquer rua por onde você andar sobre este planeta, você tem um irmão em Cristo Jesus. Eu me lembro de uma história de uma moça de Petrópolis. Ela viajou em lua de mel para Paris e aí ligou para cá dizendo que tinha sido assaltada no metrô em Paris. Está pensando que é só São João de Meriti? Foi assaltada em Paris. E ela desesperada, sem saber o que fazer. E eu disse a elas, eu vou ligar para um pastor que é missionário em Paris e ele vai procurar você. Onde você está? Ela deu as coordenadas e eu pedi ao pastor que pudesse procurá-la. E ele saiu de casa, foi até a estação do metrô e pegou o casal na estação do metrô em Paris. Aquele pastor é meu irmão em Cristo Jesus, nós somos da mesma família. Onde você for, você vai encontrar gente salva por Cristo Jesus que faz parte da família de Deus. Onde quiser colocar a planta dos seus pés, Deus disse a Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ele é o antitipo do próprio Cristo. E o número dessas pessoas, diz ele, o número será como os grãos da areia do mar. Onde você chegar, tem irmão em Cristo Jesus. Não importa a denominação religiosa, ele faz parte da família de Deus, que você faz parte também. Temos um só Pai, um só Senhor, um só Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.